Now I'm gonna send the invitation. E tentando fazer com que a live funcione. Oi, Alexandre, tudo bem? Oi, Laura, Murilo. Estamos esperando a Sônia, de Ilha dos Alpes, para entrar. Hey, Amanda, I just sent you the invitation. Just accept. Olá, Bruno. Olá, Loic. Desculpa a tosse, um pouco de alergia aqui. Sônia, Sônia não. Did you receive? I have no request. I send the invitation. Então, olha só, gente. Lê dos Alpes. No? Oh my goodness. I just send you again. Let me know. I hear you. Okay, finally. Okay. This is yeah. We'll be like that, no problem. Can you? I hear you, and I don't see you, but it's not a problem. The most important is I can hear you, so we can chat, and you can speak a little bit about Les Deux Alpes, and I translate you, so you make some stops, so I can translate. Almost the same we did in the webinar, but now it's just a relaxed chat and more. Of course, no problem at all. So, yeah, hello everyone. I'm Amanda and I work in Les Deux Alpes. Probably the most important thing is how you can actually get to the resort. So if you're flying into Lyon, the best airport, we're 2 hours away from Lyon and 2 hours and 45 minutes away from Geneva Airport. Sim. And from the people who come by train, the most closer is Grenoble. The closest train station is Grenoble, and then we're just 1 hour away from Grenoble. So if you fly into Paris or another airport and you want to get a train, if you're visiting anywhere else in France and you get a train, you get the train to Grenoble, and then yes, just 1 hour away. So really, really easy to get to Les Deux Alpes. Então, é super fácil chegar em Les Deux Alpes, né? Foi como a Amanda está falando. Quem chega voando, chega ou pelo aeroporto de Lyon, que fica 2 horas e meia, ou pelo aeroporto de Genebra, que fica 2 horas e 45, ou então quem estiver viajando pela Europa, quiser estar indo de trem, pode chegar pela estação de Grenoble, que fica a 1 hora e meia da estação. Bom, and when people who came from Grenoble, is there any? They get a taxi? They get a regular transportation? What do you suggest? What is the best way? It's really simple. So yes, there are private taxi firms. There are taxi firms obviously outside of the train station, or just a bus even. You can even get a bus, and obviously that's the least expensive option, is to get a bus up to Les Deux Alpes. It's really simple. You literally get on the bus and then you will arrive in Les Deux Alpes, and there are 4 stops in Les Deux Alpes. So one at the beginning of the resort, one in the middle, one at the bus station, and one at the far end. So it's just so simple. Ok. Então também tem o ônibus, né? Para quem quiser, claro, vai ser mais barato do que um táxi.
e vai direto para a Além dos Alpes e tem 4 paradas, né? Uma no começo, 2 no meio e uma no final. E aí desce ali para sua hospedagem. So, tell me, Les Deux Alpes is very well. I've been there this last winter. Was really fun and the snow was amazing and the views are fantastic. So tell me more why the Brazilians should go to Les Deux Alpes besides Well, I all of this. think, to be honest with you, lots of people are not aware, but we have the largest skiable glacier in Europe, meaning that it's secure, it's not off-piste. So that means that most people with most levels of ski or snowboarding can actually ski on the glacier with the fantastic snow, the fantastic views, and that means using the lift pass as well. So even beginners don't have to stay on the bottom slopes. They can ski at the top, and even on a clear day, you can see Chamonix Mont Blanc. Ok. So, então, ela está falando que uma das principais características de Les Deux Alpes, que se diferencia do resto, é que tem a maior área esquiável de um glaciar. In the world or in Europe? In Europe. In Europe. Então, na Europa. E o que isso quer dizer? Porque em muitos lugares onde você tem área esquiável de glaciar, às vezes é fora de pista, ou então é para um nível mais avançado. Em Les Deux Alpes, você pode esquiar na área do glaciar, que sempre vai ter... O que isso quer dizer, né? Você vai ter uma garantia de neve, porque é glaciar. Então, tem para todos os níveis, vai ter pistas para todos os níveis, né? No topo da montanha, inclusive até para iniciante. Então, todo mundo pode subir, pode dizer que esquiou em glaciar, e você consegue ver também, desde lá de cima, você consegue ver todo o Mont Blanc. Então, tá aí uma das principais diferenciais, acho que um dos principais diferenciais de Les Deux Alpes. Besides the glacier, what else? So yeah, you can tell me. Obviously having a glacier means that we have snow is guaranteed here in the resort. So whenever you want to visit us, you will have snow to ski. Our season is really long, so we open on the 2nd of December and we go right through until the end of April. And even then we don't close at the end of April. We can still ski on the glacier and down to 2,600 meters until the 7th of July. Mm-hmm. So, from April until July, the glacier is open. The glacier is still open for skiing. We have quite a lot of professional teams that come to ski here and train here. But yeah, you just have to be aware that it's the glacier at 3,600 down to 2,600. So it's not the whole ski area, but just trying to sort of show you that we do have snow. And even after July 7th, families can still visit the glacier, visit the ice caves. There are still plenty of things to do. Oh, yes, nice. Então, o que eu já tinha falado antes, né? Uma dos pontos positivos do glaciar é que neve garantida desde o início da temporada, que vai começar dia 2 de dezembro e vai até o final de abril. Mas mesmo depois de terminar a temporada de esqui, onde todas as pistas estão abertas, a área do glaciar fica aberta até 4 de julho, né? Então, ela está a 3.600 metros, então você tem um vertical fit de 3.600 a 2.600, 1.000 metros. So, from the top of the glacier, after the ski season is finished, you can ski from 3,060 meters until 2,060 meters. Is that right? Yes, yeah, that's correct. Yeah. As long as we have the snow, then that area will stay open. And then obviously when we have less snow at 2,600, it will be just the glacier. But if we talk about a little bit more maybe about the winter slopes, because that's when we have the most slopes open,
We have a lot of really nice, wide, easy blue slopes. So you can go from the top of the glacier right down to the bottom of the resort. And that's a 12-kilometer run without taking a lift. Yeah, então, tem desde do topo lá do glaciar até a base da montanha, você tem pistas azuis e verdes, né? E que são até, e você consegue esquiar 12 quilômetros sem pegar nenhum lift, né? Vai descendo. Então também tem longas descidas. Ok? Yeah, we have a very large snow park here in Les Deux Alpes, and we have created some new beginner areas, 3 new beginner areas at the bottom of the slopes with magic carpet lifts and new drag lifts for beginners, and also a new green slope has been created on the Valley Blanche side of the ski area. So we're really trying to create and make lots of changes to the lift system. We've invested a lot of money into the lift system. Sim, então as novidades para essa próxima temporada, né, de Les Deux Alpes bom, grandes investimentos, né? Então eles têm 3 novas, além do Snow Park, que você tem já tem um ótimo Snow Park, but the Snow Park was the same from the last season, nothing changed. No. It's just quite well-known snow park because it's large. It's one of the largest in Europe as well. Ok. Então, né, tá falando que o Snow Park, né, segue o mesmo, mas é um dos maiores aí na Europa. E tem mais 3 áreas novas para iniciantes ali na base da montanha. E no outro lado, que é o Valley Blanc, vão ter mais 4 pistas, 4 new runs for beginners in Valley Blanc. It's 2 new green runs on the valley too. Duas, né? E um lift novo. Então eles estão fazendo os investimentos, né, na melhoria de infraestrutura sempre, né, cada vez mais. Então vai encontrar uma estação moderna, né, e que está sempre preocupada não é o termo, né, mas está sempre buscando, né, aprimorar a cada temporada. Okay, go ahead. If I can just also mention the fact that we are changing our lift that will head up to the glacier. So next December 2024, it will take only 17 minutes to get to the top of the glacier. At the moment, it takes 40 because it's a long way, 1,600 meters up to 3,400 meters. So this will now be done in 17 minutes next year. Então, né, como seguindo, né, as melhorias, não nessa temporada, mas em dezembro de 2024. Hoje, a gôndola que leva até o topo do glaciar é de 1.600, agora não lembro, a 2.600, leva 40 minutos. E com essa mudança, para o ano que vem, vai levar apenas 14 minutes. Então, 14 minutos. Então, imagina, uma super diferença, né? Porque realmente é muito alto e, né, vão ter uma velocidade maior aí. Ok? So when you come to visit us in Les Deux Alpes, you also have the possibility to ski 2 days in our sister resort, Alpe d'Huez. You can either go across by car or by helicopter. The helicopter costs only €85. You can go across in the helicopter, ski for the day, and come back at the end of the day. Yeah. Então, uma das vantagens também é que quem vai visitar Les Deux Alpes pode esquiar 2 dias em Alpe d'Huez, que é a estação irmã de Les Deux Alpes, e pode ou de carro ou de helicóptero, que é muito mais bacana. É um voo de 5 minutos que custa €85. Então vale a pena porque, né, vai lá, esquia durante o dia, ainda volta, ainda faz essa 85 e de volta, tá, gente? Então dá para fazer esse mix, né, de resort. But when you are coming from Les Deux Alpes until Alpe d'Huez, the helicopter goes until the heliport, the same that we get the helicopter when we go from Alpe d'Huez to Les Deux Alpes. I mean,
when you get the helicopter that lets you straight to the slopes or in the heliport? Yes, you're in the heliport. When you arrive in Alpes d'Huez, you're in the heliport area of the Berger, but it's just at the bottom of the slopes. And when you arrive in Les Deux Alpes, if you were doing it the other way round, coming across from Alpes d'Huez, you arrive at the Crête area. So that's actually up at 2,100 meters. Ah, ok. Então, quando vai de Les Deux Alpes, vai no heliponto de Alpes d'Huez, que também está ao lado das pistas, e quando retorna, ele vai te deixar ali no 200 how many when we come back? 2,100 meters. 2.100 metros, but it's not the white eggs anymore. No, it's not the white eggs anymore. There's a new lift that will be opened up in December. It's a telemix lift and it's called the Belle Étoile. Então, porque quando eu fui temporada passada, quando a gente chega em Les Deux Alpes, a gente chegaria a 2.100 metros e tinha como é que eu vou dizer, white eggs, era um lift bem mais antigo, bem tradicional, assim, que vai duas pessoas, né, uma gondolazinha, assim, né, daqueles lifts mais antigos. E agora mudou para um telemix. O que é o telemix? Ele é um lift que vai uma gôndola, uma cadeira, uma gôndola, uma cadeira, né? Ele ele tem as duas variações do mesmo lift. Oh, ok. Go ahead. Okay. Yes. Carrying on a little bit more, just to let you know that Les Deux Alpes, the actual resort is very flat, easy to get around, easy to walk around with children, pushing pushchairs or pulling a luge. And most of the resort is actually ski in, ski out. So depending on where you're staying, it's really easy to get onto the slopes. Sim. Então, isso é uma coisa também muito bacana de Les Deux Alpes, que o village todo, ele é flat, né? Ele é todo, não tem ladeira, sobe, desce, né? Ele é todo, você consegue caminhar por toda a avenida, que são quase 2 quilômetros, totalmente flat. Então é muito bom ali mesmo quem está com família, né? Sair do seu hotel, quiser bater perna para visitar as lojinhas, é muito fácil de transitar, né? E quase todas as hospedagens estão muito próximas das pistas, então você vai ter acesso esqui in, esqui out aí bem fácil, e o que, enfim, né, facilita. Ok. So a very important point when you come on holiday is eating and drinking. Here in the resort of Les Deux Alpes, we have over 80 bars and restaurants. We have 7 restaurants on the slopes. One of those restaurants then transforms into the Panneau Bar. It's our version of the Folie Douce. The Panneau Bar is open from 3 in the afternoon until 5 with live DJs every single day. Uhum. Sim, então, assim, para quem está indo de férias, né? Les Deux Alpes não deixa nada a desejar a outras estações badaladas, porque são mais de 80 bares e restaurantes. Tem 7 restaurantes na montanha. Um deles é o Pano Bar, que enfim, vira uma festa das 3 às 5 da tarde, tipo La Folie Douce, né, com DJs e festa, aquele après-ski que quem gosta, quem está acostumado a ir para neve sabe bem o que eu estou falando, né? Então, fica a dica aí, é o Pano Bar, que é bem animado. And then, of course, when you come down at the end of the day skiing, you can either head to one of the other après-ski bars. We have the Umbrella Bar at the bottom of the slopes. If you want to just have a quiet drink with an open fire, we can find a bar like that. We have a bar that only plays Motown music, or you can go to the bars that stay open until 2 o'clock in the morning and dance the night away. It's just a little bit more difficult to get up and go skiing the day after. Sim, então o outro après-ski super famoso de lá é o Umbrella Bar, né, que tá ali no pé das pistas, né? Então saiu do Pano Bar, já tomou um drink,
fechou o pano bar, já começa outro. Também, todos os dias da temporada tem lá o Umbrella Bar, que aí o DJ começa e vai até às 7. Mas quem quiser também para um drink mais tranquilo, tem o Motown Bar, né? Não é tão festeirê. E também o Motown Bar, you can, I wasn't there, but the Motown Bar is like a disco, I can't remember. No, it's a bar, but they only play Motown music, so it's quite chilled. It's a nice bar to go to. You can have a drink and you have free tapas. Free tapas, então. Não, é mais, tipo, é um lugar mais tranquilo, assim, né, para quem não quer dar. Falei certo, então. Mas tem os clubes e os discos que vão até 2 da manhã, para quem quiser. But we can say like nightlife, it's busy like every single day of the week, or only during the weekends on the ski season. To be honest with you, in Les Deux Alpes, if you want to go out and party or have a couple of drinks, you'll always find somewhere to go. But if that's not your thing and you would just like to go to one of the restaurants, we have a number of also different restaurants. We have a vegetarian restaurant. You don't just have to eat fondue all week long. We have sushi restaurant, we have a Thai restaurant, and we have a Michelin-starred restaurant as well here in the resort, in the Chalet Mounier Hotel. Então, tem mesmo para qualquer dia da semana, quem quiser ir para uma balada, sempre vai ter alguma coisa para fazer. O difícil é, de fato, acordar cedo para esquiar no outro dia. E além disso, a parte gastronômica, né? Bom, já está na França, a gente já tem uma gastronomia mais diferenciada. Mas vai ter todos os tipos de restaurantes, né? Desde os vegetarianos, sushi, tailandês, e tem um que tem uma estrela Michelin, que está no Chalet Mounier, que é o Le Petit. How is the name from the Michelin restaurant in Chalet Mounier? Le Petit. It's the Petit Polit. Petit Polit, yes, because the father of the Chalet Mounier, the original owner and the person that created Chalet Mounier, was called Hippolyte. Hippolyte, it's a French name, so he's called the Petit Polit. Petit Polit. And that one with the meat that we with the very young the mauvais garçon, the bad boys, it's called mauvais garçon. Garçon. Yeah, that's it. Esse daí, gente, você vem, bom, para quem gosta de carne, né? É um chefe super novo, assim, mas bem conceituado, tá moderninho, ele é todo pessoalzinho, assim, bem bacana. E aí você escolhe, né? Você vem a tábua de carne, você escolhe, eu quero esse, aquele, né? Então, você pode fazer uma degustação de tipos de carne, né? Então, muito bom. Ok. Let's go. So just moving on then, maybe about activities. Obviously very similar to many ski resorts. We have an ice skating rink, we have dog sledging, we have sledging, we also have a bowling alley, a cinema, you can go and play laser games. We also have electric mountain bikes, there's an ice cave. There are quite a lot of activities that you can do if you are not a skier. Maybe you can head on up to the glacier and go to the Belvedere walkway at the top of 3,400 meters. These things you can do without actually having to ski if you have people in your group that are not skiers. Sim, então, como todas as estações, né, de esqui, sempre vai ter atividade para quem não esquia. Então, tem alguém no grupo, que não é muito fã, ou que então tentou foi pela primeira vez e não gostou tanto. A viagem não está perdida, né? Você vai ter sempre outras coisas. Vamos lá. Aí que a Amanda falou. Vai ter a pista de patinação, vai ter o dog sledding, né? Que são os trenós puxados por cães. Vai ter as bicicletas elétricas, né, de mountain bike. Tem também a caminhada mesmo lá no glaciar. Tem o Belvedere, você pode fazer caminhada lá em cima. Tem os outros
me esqueci lá já o que ela falou, mas eu tenho minha cola aqui. Enfim, sempre vai ter outras atividades, né? Então isso fica bem tranquilo, né? Dessa questão de atividades. Tem o Ice Cave, né? Lá em cima, que é a gruta de gelo. Então tem bastante coisa, sempre tem. Não é só esqui. E também, mesmo para quem esquia, também são atividades muito bacanas para experimentar, né? Porque, afinal de contas, viagens são experiências. Ok, Yeah, look what we also, oh yeah. if you want me to show anything, I can have, I can. I'm gonna show something because was a very good map from the village. Just to show a little bit. I'm gonna show and I'm gonna talk in Portuguese, ok? Só para vocês terem noção, olha só. Isso aqui é o village de Les Alpes, né? Então, tudo isso aqui que se anda, ele tá super flat, né? Como eu tinha falado. As hospedagens, como vocês podem ver, estão quase todas ao redor aqui dos lifts, né? Que são essas linhas aqui. Então, sempre vai ter uma pista perto, né? Quer dizer, não são todas as vezes que são lifts, mas vai ter uma pista perto, né? Das hospedagens. Você não vai nunca caminhar muito para pegar algum lift. I think, Camilla, it makes it look really big, but in fact it's just 2 kilometers long, you know, but that map does make it look... Isso aqui tudo, gente, né? São apenas 2 quilômetros. Parece que é muito grande, mas não é, né? 2 quilômetros não é nem Ipanema-Leblon, né? É só Ipanema, por exemplo, para quem conhece o Rio de Janeiro, quem gosta de andar no calçadão. Então, o que mais? Well, look, the map piece. Aqui está né? Então aqui, ó. I'm gonna show the glaciar, just to look. Yeah, and I forgot to mention that we're actually 220 kilometers of slopes in Les Alpes. We forgot to mention. 220? 220, yeah. São 220 quilômetros de pista, né? Então temos aí uma boa área de esquiável, né? Tem, digamos, não é imagina que a maior de todas, o maior terreno esquiável na França vai ter 600. 220 Les Alpes é 1/3 do maior, um pouco mais de 1/3 do maior. Então, mesmo assim, você vai ter bastante área, né, para esquiar. Ok. Right. Yeah, so after now talking about the ski area, the activities you can do, maybe just a little bit about the accommodation. We have quite a few new accommodation options here in Les Alpes. There's something, once again, for everyone. We have apartments, we have 4-star residences with spas and piscines, we have 5-star chalets, we have also a new residence or new hotel opening up. It's a Balambra hotel. It's classed as 5-star with the Balambra. It's opening up this December. I'm actually going to visit it tomorrow. 700 beds, and it's once again breakfast and evening meal is included. So yeah, we've got some really nice, and it's right on the slopes with a lift outside the door. But it will be a hotel from Balambra, not a residence. It's not a residence, it's a hotel. Oh, it's a hotel. Oh, good. That's really great. And, então, o que ela está falando, vai ter... Que tipo de hospedagens a gente pode encontrar em Les Alpes? Vai ter desde hotéis de 4 a 2 estrelas, mas olha, mesmo os hotéis de 2 estrelas são bem bons, tá? Assim, para um padrão que a gente está... Claro que a gente gosta de ficar sempre... Mas são super moderninhos, super novinhos, assim.
bem legais. Vai ter chalé 5 estrelas para quem quer ficar. E tem das novidades é esse hotel. How many stars the Belambra Hotel? Well, they class it as a 5-star, but it's a 5-star Belambra classing. So I'm not so, it's brand new. It looks lovely, but I'm visiting tomorrow, so I will let you know. I would think it's probably a 4-star, to be honest, when I've seen the photographs. So Yeah. Eles estão dizendo que vai ser, só para a gente falar, para eu falar um pouco, o Belambra, eles imaginam, eles são 700 beds. yeah. 700 beds. Então, assim, Belambra ele é mais conhecido como residências, tem em muitas estações na França, e ele já tem um padrão bastantão, assim, digamos, né? Então, eles estão dizendo que vão ser 5 estrelas, mas a Amanda ainda acho que vai chegar a 4, né? Mas imagina, são 700 camas, vai ser enorme. E bem no pé das pistas, eu também tô curiosa para saber sobre esse hotel, porque, enfim, a gente não trabalha tanto com Belambra, a gente acaba trabalhando mais em função de ser residência, mas os residências em outros hotéis, residências em outros lugares também são muito bons. Mas a gente sempre puxa mais, a gente acaba sempre mais indo para os hotéis, né? Let's tell the names. I think the names from the accommodation that we work with. I think it's very good to tell for our audience. And can I say a little bit about them? Yeah, please do. So yeah, we have the Chalet Mounier. We were speaking about the Chalet Mounier earlier. Yeah. And you want? I will say em português. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, das hospedagens que a gente indica e que a gente vende, né? Até essa temporada era o único 4 estrelas e assim super tradicional, tipo um chalé tradicional que tem esse restaurante Michelin, bem uma atmosfera assim mais traditional chalé, né? Mais chalé tradicional, mas bem bacana. Aí agora a gente tem o Coatbrun became 4-star this season. Yes, Coatbrun became a 4-star hotel this season as well. Yeah. I find it a nice traditional family-run hotel right on the slopes, so that's just perfect placement with the umbrella part of the deal as well. Yes. E aí tinha o Coatbrun que virou 4 estrelas essa temporada. Assim, quando eu entrei lá para fui visitar, né? Eu fui no Umbrella e fica do lado, né? Onde o Umbrella Bar tá. O hotel do lado. O Umbrella Bar fica dentro do Coatbrun. Quando eu fui visitar os quartos, eu pensei, isso não é um hotel 3 estrelas. Esse é um hotel, né? Mas ele é a categoria acima. Todo novinho, né? Ele passou por uma grande renovação. Então, no pé das pistas ali também. E a gente tem uma boa resposta do Coatbrun. Os outros que a gente oferece também, o Le Melez from the good 3 stars hotel that we work with as well is the Le Melez. I think the Le Melez is very nice hotel as well. Yeah, and each one. I mean, once again, and if I can just say, for the 3 hotels you've mentioned, they're all family run. The Melez as well is right on the slopes. They've all got lovely restaurants. You eat really lovely meals in these hotels. So yeah. Sim, são todos esses que a gente falou são family hotels, ou seja, não são hotéis de grandes redes, né? Então tem essa atmosfera mais autêntica, né? E cada vão ser sempre diferentes, né? Porque às vezes quando você entra num hotel que faz parte de uma rede de hotel, sempre tem meio que a mesma cara, né?
Então, esses, por serem family hotels, eles são assim, bem autênticos e charmosos, assim, bem cozy, charmoso e novos hotéis que foram totalmente renovados. Então, na parte, eu achei Ilha dos Alpes, assim, custo-benefício maravilhoso, porque você está na França, você tem essa qualidade de neve, de pistas e tal, e ficando e se hospedando muito bem, né? Muito bem. E, well, and about the ski pass, okay, we're just gonna finish about the lodging and hotels, because besides the hotels, we have a very good residence as well. Tell me a little bit about the residence that you recommend. So the residences in the resort, we've had a couple of new residences open up recently. So 4-star residences is MMV, Le Clarins, and also the Nemia residence, but yeah, both with spas. Yes, and the other one, not the residence, mas sem ser residência, tem um outro hotel que é o Chamois Lodge. Chamois Lodge, we didn't tell about it, but é um outro hotel de 3 estrelas que tem um spa maravilhoso, né? Mesmo se você não se hospedar no Chamois Lodge, dá para ir no spa. It's true. Someone would. Another thing also to know about is that the owner used to work at the Chalet Mounier and he was the head chef, and so therefore it was a Michelin-starred restaurant. So at the Chamois Lodge, you eat and they really know their wine. So French wine, if you love to eat well and have a glass of wine, go to the Chamois Lodge and stay at the Chamois Lodge. It's a great, once again, family-run hotel. Yeah. No, that was great hotel. Que ela tá falando que o Chamois Lodge, o cara que é o chefe de lá era antes o chefe do Chalet Mounier, que é o único que é onde tem o único restaurante com estrela Michelin. Então ele toca o restaurante do Chamois Lodge. Então também tem um outro lugar super indicado para quem quiser jantar com uma boa carta de vinhos franceses. Né? Então, e também, né, o spa, como eu tinha falado. I think after talking, I'm realizing now that everything seems to be based around food and drink in Les Deux Alpes. You spend the day skiing, and then in the evening you have a nice meal and a glass of wine, and yeah, you're ready then to attack the next day. That's the ski trip is about that. Yeah. Good ski, né? Good ski, good food, amazing food, amazing snow, good food. Yeah. That's it. I travel for that. Né? Quem não viaja para isso, né? Então, mesmo, né? E você vai encontrar ali bastante restaurantes bons e mesmo assim no meio do Le Meleses, né? Para almoçar ali também tem um ótimo restaurante. Então, esses hotéis mesmo que eu falei, todos eles têm ótimos restaurantes, não só nos hotéis, mas por ali tem... Bom, gastronomia é 10, assim, é muito maravilhoso e sem aquela aura, como é que eu vou dizer, não é ostentação, sabe? Não é bem autêntico, não, sem aquela coisa de querer ser visto. De fato, Les Deux Alpes, ele não tem essa aura, tá? É a aura de quem gosta mais de low profile. I'm just telling a little bit that Les Deux Alpes is not a show-off resort. It's not a low profile but you know, did you understand? Yeah, because I get the feedback quite often that it's just got a very nice feel about it. When you visit the resort and the people in the resort, and you get a really nice feeling and discussion with them. And yes, you're right. It's people who come here. It's not always showing off. Então é isso, né? Mas é isso. É para quem gosta. É para
para quem gosta de estar lá para fazer, para quem quer esquiar, quem quer fazer snowboard, para quem quer ter ficar bem hospedado, ter um ótimo pré-esqui, né, dar os rolês, mas sem ser aquela coisa tipo super modinha só porque todo mundo vai, porque o blogueiro vai, porque o influencer vai, eu quero ir lá também. Então, eu me apaixonei por ler os Alpes e quero voltar. Que mais? What else? You want me? Maybe I could just round off with sort of saying the things to remember about Les Deux Alpes. The things to remember is really a high altitude, large ski area for, where you've got guaranteed snow, fantastic snow up on the glacier, and really along all of the slopes right through the season until the end of April, because obviously then we are open longer. You have a lot of activities, whether it's family activities or activities to do with a group of friends. You can also have lovely evening meals out, quick snacks in the middle of the day. And if I'm honest with you, I think it's quite an affordable resort if you are going to eat in the restaurants on the mountain. I think you'll feel that you get value for money, and there's a lot happening in the resort with updating the lift system and all of the residences. So it's an exciting time for us here in Les Deux Alpes. Yes. Então, só para a gente, né, só relembrar agora o que a gente falou, né? O que a gente falou agora nessa live de hoje, né? Para a gente ficar assim em mente para quem quer visitar, o que tem que ter em mente de Les Deux Alpes. Ele tem uma ótima altitude, né? Como a gente falou ali, o pico do glaciar, eles são 3.600 metros. Então, o que isso quer dizer? Né? Então, você vai, mesmo no início da temporada, que vai começar agora, dia 2 de dezembro, vai ter a neve vai estar em ótimas condições até o final da temporada, que é até o final de abril. Lembrando que segue a área do glaciar, ainda fica aberta até dia 4 de julho, mas a gente gosta de viajar na temporada de esqui mesmo. Então, em função do glaciar, neve garantida, você vai também estar num village, não é que você está você tem tudo junto. Você tem ótima qualidade de neve, uma boa altitude e uma boa altitude onde todos os níveis podem esquiar lá no topo, no glaciar. Isso é muito importante, porque às vezes tem estações que você tem uma altitude ótima, mas só chega lá em cima que já tem um nível avançado. Isso não acontece em Les Deux Alpes, né? Você pode esquiar no topo todos os níveis, né? Então, e com garantia de neve, um village muito bacana, onde você vai encontrar ótimos restaurantes, ótimos bares, né? Porque ela falou, são mais de 80 bares e restaurantes. Com custo-benefício muito bom, principalmente para o Brasil, né? Que não ganhamos em euro. Então, a gente, comparado com outros, você vai ter uma qualidade super elevada a um preço bacana, né? Para quem gosta disso, eu adoro, né? Então, vai ter isso tudo você encontra ali dos Alpes. A parte disso também é uma estação e ela não é assim, mas é uma estação com lifts velhos e tal. Não, é uma estação que está constantemente investindo na sua infraestrutura, né? Como a gente falou agora, para essa temporada já tem o lift Telemix, né? Na temporada que vem vai ter a gôndola que sobe quase até o topo, que hoje demora 40 minutos, vai virar 14. Então, assim, é uma estação de bom custo-benefício e mais com muito boa qualidade, né? Então, 7 restaurantes na montanha. Então, assim, todo tipo de restaurante, tá, gente? Tanto na montanha quanto você quer fazer um lanche rápido durante o almoço. Nossa, tem what is the name from the cafe that I had that snack? The Yonda. Yonda, né? O Yonda Café. Yonda Cafe. Nossa, muito
bom, assim, para comer umas comidinhas assim, ó, tipo assim. Então, tem acomodações para todos os bolsos, né? Olha, só para eu mostrar um pouco, ó, isso aqui é o tipo de quarto que você tem num 3 estrelas, né? E lembrei agora, tem um residência novo muito bom, que é o MMV Le Clarins, para quem gosta de ficar em apartamento, mas que apartamentos tem restaurante, tem academia, tem spa, tem todos os a infra tá do lado, tem um lift quase que exclusivo. Então, isso que a gente pode dizer de Ilha dos Alpes, né? Então, vertical fit, qual que é o vertical fit de dos Alpes, Amanda? Aqui, ó. Olha o Belvedere, ó. Tá vendo? Belvedere, onde vê tudo. Snowshoeing e bike. Ó, as atividades, né? Tem o snowshoeing, o dog sledding, né? A caminhada no Belvedere, que é esse aqui, que é lá no topo, lá no glaciar. Vai ter 2 quilômetros de snow fronts, ou seja, você vai ter 2 quilômetros de hospedagens na frente da pista, né? Então é super. Então o glaciar, eu falei errado, tá? O glaciar ele tá a 3.400, tá? Não é 3.600. 3.400. Então ele fica glaciar aqui até esse aqui é o esqui do glaciar, né? Então você tem o vertical fit aqui até durante, mesmo depois da temporada de quase 1.000, né? 800 metros. Então você desce desde lá de cima até o topo sem pegar nenhum lift, 12 quilômetros. Então muito, nossa, é um terreno muito bom, né? Ainda tem essa outra pontinha aqui, que é o Vale Blanc. Então, assim, ó, que o Village no meio, Vale Blanc aqui, que é uma mais pequenininha, e aí você tem tudo isso aqui para subir, né? Então, 3.400 aqui, ó, o glaciar, até lá embaixo. E lá embaixo, o Ilha dos Alpes está a 1.650 metros. Então, quando eu falo em vertical fit, é sempre a diferença do topo à base. Porque não é porque está 3.400 metros que você vai subir 300, 400 metros. Ih, acho que ela caiu, gente. Amanda? Bom, a gente vai fazer sortear agora o Ski Pass de 6 dias. E eu vou fazer uma pergunta super fácil. Ó, Amanda. Oh. Now I can see you. Amazing. Well, I'm really sorry it cut out because my telephone got too hot, and now of course I'm on my personal telephone and it's working. Don't worry. The important thing is that you're here. So let's do the quiz for one winner to get the 6-day ski lift. Exactly. Yep. So I would like to know one of the ways that you can actually get to Alpe d'Huez from Les Deux Alpes. If you wanted to go across and ski in our sister resort, obviously you have 2 days included in your 6-day lift pass. If anyone could tell me, yeah. Então, gente, essa pergunta está muito fácil. Como que se chega, seja voando, valendo? O primeiro que responder aqui no chat leva um ski pass de 6 dias para essa temporada em Les Deux Alpes. Como que se pode chegar em Les Deux Alpes? Tem 2 aeroportos ou uma estação de trem. Valendo. Quem escrever aí...
Não, não é Snowonline. Não é Snowonline. Tem um nome, né? Tem o nome do aeroporto, que são dois. São dois, ou... adorei que responderam isso. Quais são? Né? Hello, you. Someone replied, the easy way to get to Dos Alpes is Snowonline. Ok, mas... Olha, Luiz, Grenoble. Grenoble, ó. Grenoble foi o... Quem respondeu primeiro foi o Luiz Scarpa. Parabéns, Luiz. Ganhou, ganhou. How do you get from Les Alpes to Alpe d'Huez? Grenoble, muito bem, muito bem. Sorry. Então, tanto em Grenoble pode chegar ou para Les Alpes ou Alpe d'Huez. É Grenoble. Você chega para as duas estações, para os dois ski resorts pela mesma estação de trem, Grenoble, tá? Olha, Luiz, parabéns. Me passa aqui, manda por DM o teu nome completo e o teu e-mail para a gente depois enviar o teu voucher para esse passe de 6 dias para essa temporada. E já estamos, vamos fechar, it's almost 1 hour of live, we have to finish. Então, I appreciate a lot that you join us here in Snowonline Live. It's always a pleasure to talk about Les Alpes and to people, to our followers know a little bit more about this incredible resort. Então, gente, agradeço todo mundo que entrou, todo mundo que ficou aqui, né, escutando um pouco sobre Les Alpes, né? Então, agradeço todo mundo que participou, que escutou, que vale a pena, tá, gente? Amanda, muito obrigada. Thank you very much for joining us. Thank you for the invitation, Camila. And I hope to see you all in Dos Alpes this winter. Yeah, for sure. Maybe, I don't know, but maybe I'll be there. Então, gente, obrigada, tá? Um beijo e até a próxima. Come visit. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye.